Olá, nono ano, bom dia! Como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje vamos, a nossa apostila 4, tá bom? Peço que tenham ela em mãos e abram para a nossa aula de literatura. Nós vamos trabalhar na página 50 e 56, tá? Falando sobre o Diário de Anne Frank. Já comentamos ontem sobre ela na nossa aula de sexta-feira, né, pessoal? Comentamos ontem sobre ela. E hoje vamos retomar, lembrem das leituras que devem ser realizadas sobre ela, para também realizarmos o nosso trabalhinho que será feito sobre o Diário de Anne Frank. Ela associa muito com aquele vídeo que estávamos trabalhando no bimestre passado, que era relacionado aos escritores da liberdade, né? Ela trabalha contextualizando, ela trabalha de maneira se relacionando e é a parte de intertextualidade que temos falado muito quando um texto se comunica com o outro. Lembram que no Escritores da Liberdade, que estudamos no bimestre passado, acontecia o que relacionado a ele, né? Em Escritores da Liberdade, a professora levou, uma pessoa para falar os relatos relacionados àquele período que viveram. Retomamos agora a Anne Frank também novamente, em Diários de Guerra ou Impressões de uma Simples Menina. Então, olhos atentos na página 56, vamos juntos agora compreender, sobre Anne Frank aqui, ó. Nessa página aqui vamos acompanhar a leitura juntos, a interpretação que faremos, para dar seguida aos estudos que começamos ontem. Quem já conseguiu baixar o livro em PDF para fazer leitura, é excelente. Quem já veio ao colégio para retirar o seu, tranquilo também. E vamos trabalhar sobre esse conteúdo, dando continuidade de ontem. Bom, então, ela foi uma adolescente alemã de origem judaica e autora de um diário do qual se transformou um livro, E ficou muito famoso. Ao longo desse capítulo, você vai ler trechos dele. Bom, daí ali embaixo, vocês podem observar que nós temos, as pessoas aqui refugiadas, ali no campo de concentração, ao qual são citados para ela, tá? Observem que ele é fechado, temos aqui as telas, as linhas de arame, ao qual fecham, que nos prendem a atenção, mostrando, observem aqui que é mescla de jovens com crianças, com adolescentes, relatando a situação a qual ela relata. A Anne está aqui, a gente comentou no livro dela, ela relata as situações que ela viveu no período, tá? Agora vamos dar continuidade. Bom, em um dos textos dela, ela fala assim: sábado, 20 de junho de 1942. Fiquei alguns dias sem escrever porque queria, antes de tudo, pensar sobre o meu diário. Ter um diário é uma experiência realmente estranha para uma pessoa como eu. Não somente porque nunca escrevi nada antes, mas também porque acho que mais tarde ninguém se interessará, nem eu mesmo, pelos meus pensamentos de uma garota de 13 anos. Bom, não faz mal. Tenho vontade de escrever e uma necessidade ainda maior de desabafar tudo que está preso em meu peito. Daí, observe lá na página 57, dando continuidade do que a gente estudou aula passada. Peço que, vocês relembrem que ontem, através do QR Code aqui, vocês acessaram a história dela também. A gente comentou, na aula de ontem. E também, para a resolução de atividades, vai ser necessário que vocês façam assim com o celular de vocês após assistir a videoaula, que a gente já colocou ontem, já analisou e comentou sobre isso, Então, vamos lá. Ela nasceu em 1929 e morreu em 1945. Ela era de uma família judia alemã, que acabou se exilando na Holanda quando Hitler e seu partido começaram a ganhar espaço na Alemanha. Em razão da pobreza, em razão do discurso dos judeus e por ser judeu, que eles acabaram se mudando para Amsterdã e lá o nazismo também chegou em 1940.
A família, como tantas outras, sofria perseguições e restrições por ser judia, né, gente? E até quando a irmã mais velha de Anne recebeu o chamado solicitando sua inscrição para trabalhar na Alemanha. Os pais ficaram desconfiados e decidiram se esconder antes que o pior acontecesse. Com a ajuda de alguns amigos, eles passaram a viver no anexo secreto, parte da construção de uma empresa, né, de Otto Frank, que era o pai. Em pouco tempo, mais uma família chegou a dividir espaço, depois meses mais um hóspede, dando um total de 8 pessoas. Os Frank permaneceram até 4 de março de 1944, quando eles foram descobertos. Bom, depois de passarem, né, portanto, Anne e sua irmã foram levadas, onde realizaram trabalhos forçados e contraíram a febre tifoide. Nem Margot nem Anne sobreviveram à doença, adquirida em fevereiro de 1945, mas não se sabe o certo a data que faleceram, né? Nós voltamos aqui a falar do nosso filme Escritores da Liberdade, um dos recortes ao qual trabalhamos com depoimentos, né? Depoimentos dos alunos. Lembram quando a professora levou eles a observar o museu, aonde quem esqueceu do vídeo, favorzinho, retomar a leitura da sinopse, né, ou do resumo, ou até mesmo assistir a resenha dele novamente na internet. Na aula de ontem, até se não me engano, a gente passou alguns links para retomada, né? Então ela levou esses alunos ao museu, aonde, né, eles viram a situação dessas pessoas sobreviventes, dessas pessoas que morreram e de alguns poucos sobreviventes. Observem também que lembrem que a Eva, uma das personagens dos Escritores da Liberdade, ela fica muito revoltada quando ela vê que a Anne Frank é uma lutadora que está procurando seus direitos, está procurando defender as pessoas, e ela falece. E a revolta da Eva no filme, lembre também associado com quando ela tem aquela negação, né, da pessoa do bem conseguir se sobressair de uma situação difícil. Vamos dar continuidade aqui. Bom, daí depois fala que antes de se exilarem no anexo secreto, a Anne começou a escrever o diário dela. No final da guerra, né, o diário havia sido descoberto e guardado logo que a família foi presa. Foi entregue a Otto Frank, o único membro que sobreviveu da família após o nazismo. Lembre, né, que o outro era o pai. Após ler o diário da filha, ele resolveu publicá-lo, tornando um dos textos mais famosos do período. E observem que até naquele recorte do texto dela, ela fala que ela parou de escrever para pensar se até ela teria interesse de fazer a leitura desse texto ou não. E observem quantos anos se passaram e ainda é uma obra de ser estudada relacionada com a história, né? Vamos lá. Agora que a partir da aula de ontem, de sexta-feira e agora, a gente sabe um pouquinho mais da história da Anne Frank. Nós estamos falando sobre ela desde o bimestre passado, como Escritores da Liberdade, procurem não esquecer, né? A gente vai entender melhor a importância do seu diário, apresentando a forma adequada para quadrinhas, ou seja, narração gráfica. O que é o diário? É um relato de acontecimentos, ao qual, por ser diário, ele será tratado diariamente, todo dia, repassado ao papel, algo relacionado sobre ele, falado sobre ele, escrito sobre o acontecimento. No caso aqui da nossa personagem Anne Frank, ao qual ela está falando o quê? Os acontecimentos terríveis ao qual ela passou sobre o período de Hitler. Muito bem. No texto 1, 12 de junho de 1942, tá? Vou pedir que vocês façam a leitura desse textinho e em seguida, que são aqui, né, é apenas um parágrafo, vocês retomem a leitura aqui, e o textinho 2. E vou pedir que nesse momento vocês façam o seguinte, vocês retomem a leitura do textinho, página 57, a conta vai dar uma pausa na aula, e vamos retomar os exercícios. Não esqueçam, vamos lá. Após, né, a leitura, vamos lá para o exercício 1. Os trechos escritos são praticamente idênticos. O que tem de diferente na escrita? Bom, vocês vão marcar lá no número 1 da página 58 que a única diferença que tem é a adaptação da narrativa gráfica. Marquem com gráfica, com acentinho no gra, tá? Então escrevam lá, a única diferença que existe
é adaptação na narrativa com 2 R's, gráfica e ponto final, senão a frase de vocês nunca irá terminar. Número 2. Que relação Anne Frank estabelece com o diário? Cite algum trecho que justifique sua resposta. Bom, o que ela faz relacionado ao diário dela, né? Ela recebe informações, letra maiúscula, escrevam lá. Ela recebe informações e passa as informações através com S, né? Vamos aprender muito bem a nossa atenção escrita. Mesmo a gente falando, tem pessoas que estão escrevendo errado na apostila. E vamos escrever as palavrinhas corretas através com S e com acentinho agudo, né? Então, assim, ela recebe informações e repassa através do diário dela, tá? E daí, ponto. Ali também pede para nós colocarmos o quê? Colocarmos um exemplo. Então, o exemplo vai ser assim. Abre aspas, vamos escrever lá. Fonte de conforto e ajuda. Fecha aspas, tá? Aqui é a parte ao qual a gente vai colocar aqui para nós, né? Nós iremos colocar o trecho que comprove o que estamos falando, beleza? Número 3. No segundo trecho do diário, retirado da novela gráfica, quais os elementos visuais permitem identificar a relação mencionada à questão anterior? Bom, ao a gente observar, né, nós temos ali relacionados textinhos, né? Podemos também pesquisar muito mais na internet sobre ele, onde vamos encontrar até histórias em quadrinhos, ao qual vai ajudar muito a compreensão do texto. Nós podemos compreender, né, que analisando eles, nós podemos compreender assim que Anne, né, parece que ela sai do diário dela para repassar as informações. Então, vamos colocar aqui na 3, né, com dois N's, o nome dela, Anne, repassa as informações do diário vírgula, como se ela saísse dele. Né? Quando ela passa as informações do diário, a impressão que temos é que ela acaba saindo do próprio diário para repassar as informações a quem? Repassar as informações para os leitores. Daí, na 4, você tem ou já teve um diário íntimo? Se sim, comenta a importância do seu diário. Caso a resposta seja negativa, para quem nunca teve um diário, reflita a possibilidade de começar a escrever. Ontem a gente até comentou sobre quem tem diário e quem não tem, né? Automaticamente já temos essa resposta. Mas vocês passaram aqui, né, relacionado na questão 4 de vocês, quem tem um diário, sim, e por que tem, se gosta ou não, e quem não tem, se tem interesse. Essa questão é pessoal. Então, vocês vão responder a número 4 como tarefa para nós, tá? Não esqueçam, a 4 como tarefa. Em seguida, vem a de tarefa também a questão 5. Com base no trecho, o que você caracteriza em diário íntimo? Vocês vão ler um outro trecho de Anne Frank, de domingo, 12 de julho de 1942, falando sobre o anexo secreto, né? Que o diário íntimo, né, ele é um gênero de texto literário que tem algumas características específicas, né, gente? Por mais que cada um possa escrever da maneira que ache melhor, as estruturas acabam se repetindo. Quando estamos falando de um diário íntimo, é falar muito de si, do eu aqui de dentro, tá? Do eu lírico, eu sou o produtor do meu texto, né? Então, ali, como vocês vão ler o texto ali no 5, e vocês vão passar o que vocês compreendem como um diário íntimo.
Vocês vão responder então para nós a 4 e vão responder a 5 como tarefa, beleza? Tá? Não se esqueçam, a 4 e a 5 é como tarefa para a nossa próxima aula de literatura na sexta-feira que vem. Tranquilo? Um beijo bem grande a todos vocês, tá? Abraço a todos, caprichem bem a letrinha, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, nono ano!